tudo bem? Você que nos acompanha ao longo destes 18 anos que completamos neste mês de março, sabe que dedicamos todas essas edições para homenagearmos simbolicamente as mulheres, até porque sabemos que, estatisticamente, eu adoro essa estatística, metade do planeta é ocupado pelas mulheres e a outra metade são os filhos delas. E aí, Gabriela, nada mais do que merecido... Esses dados são interessantes, Uriah. ...privilegiarmos as mulheres. Claro, gostei, importante, com certeza. Ainda mais, engraçado, falávamos aqui nos bastidores antes de apresentar até as meninas, né? Sim. As nossas convidadas de hoje. Mas como que é irônico no mês de março aumentar o quantitativo até de feminicídios, né? Uma vez que a gente comemora o Dia Internacional, o Dia e o Mês Internacional da Mulher, né? Seria protesto de parte dos... Pessoas psicopatas, né? Exatamente. Dos machistas que querem marcar presença. Não sei, eu acredito que sim, mas a gente está com... No mês que se fazem tantas homenagens às mulheres e eles querem marcar presença? De uma forma errada, né? Gabriela, isso na realidade me envergonha. Enquanto o único homem aqui na bancada, o que é motivo de prestígio para mim, me envergonha. A mim me dá medo, até como mulher. Me dá medo. Mas assim, te envergonha, me dá medo. Acho que a gente está falando aqui de diversos sentimentos que temos especialistas para explicar pra gente o que acontece, né, Zuri, aqui hoje. Que tratarão dos múltiplos aspectos da saúde. A pauta tá aqui, ó. Tem um monte de pauta aqui. Se vai pra frente, eu não sei. Mas na conversa, no bate-papo, a gente desenrola, entendeu? O que na realidade essa pauta por vezes também... Tem muita coisa que cai aqui, vai no bate-papo. O mais importante é passar para você aí do outro lado a conscientização e a importância da mulher no mundo e a sua valorização. E dos cuidados que ela tem que ter. As mulheres devem se cuidar. O organismo feminino, ele é muito sensível, muito frágil, né? E precisa de cuidados especiais. Sim. Mas esses cuidados, evidentemente, que precisam da iniciativa delas. E a saúde pública, embora por vezes falhe em alguns aspectos, oferecem essas possibilidades. Trataremos nessa questão desses dois aspectos fundamentais que entendo, sobretudo, valorizar a autoestima feminina: saúde corporal e saúde mental. Trata-se de uma edição em que você poderá virtualmente se consultar, até porque as entrevistadas têm muito conteúdo, juntamente com Gabriela Bini. E juntamente com o Zuri, gente. Gabriela Bini imagina. É uma fonte inesgotável. Essa foi boa. Que isso, hein? Tá me colocando lá em cima. De conhecimento, e isso enriquece muito o programa, que tenho certeza será muitíssimo atraente. Neste dia 23 de março, completando a edição de número, atenção, 939 e contando. Cooperação técnica de Luana Nogueira, sem qualquer tipo de dor. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma edição que homenageia vocês, minhas queridíssimas telespectadoras, mães, mulheres, esposas, amigas, namoradas, por quem tenho profunda admiração e respeito. Seguimos na edição. A FAOL está construindo um novo capítulo no transporte público de Nova Friburgo. Em menos de 2 anos, a cidade ganhou 41 veículos, todos 0 quilômetro, mais de 30 milhões em investimentos. Ônibus modernos, acessíveis, com câmeras de segurança, carregadores USB, telemetria e entregam um ar mais limpo para a nossa cidade. FAOL e Prefeitura de Nova Friburgo, juntos por um transporte moderno, sustentável e humano.
Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião vai abordar alguns assuntos relativos à cidade de Nova Friburgo. O primeiro deles, elogio o governo municipal. A obra do Lazareto está sensacional. Um local abandonado que décadas atrás era um local proibido de ser frequentado em Nova Friburgo e hoje está preparado para receber um centro cultural. É bem verdade que temos no centro de Nova Friburgo o Porão de Arte que precisa ser renovado, mas mais um na região de Conselheiro Paulino, do 6º Distrito, é excelente. Está muito bem feito, com cuidado de voltar às cores originais. Isto faz parte, naquela região, de um cartão de visita para Nova Friburgo. Mas nem tudo são flores, nem tudo é beleza. É verdade que o governo já se pronunciou, está atuando. Eu mesmo já vi na cidade de Nova Friburgo pessoas da empresa nova que assumiu a coleta de lixo trabalhando, na coleta de capina trabalhando, mas a situação precisa ser regularizada com urgência e com muito cuidado e com muito amor por Nova Friburgo. A apresentação da cidade é o cartão de visita, e o cartão de visita cheio de mato no meio-fio, o cartão de visita cheio de entulhos por algumas partes, sinceramente, deixa muito a desejar. Então, o quadro Opinião elogia, de um lado, a obra do Lazareto e, de outro, tem a opinião que este assunto do entulho e do lixo deva ser cuidado com muita atenção. E, sendo assim, o professor, escritor e doutor em educação, Hamilton Werneck, semanalmente desfila o seu talento, sempre nos oferecendo reflexões muito interessantes e oportunas, como aconteceu neste episódio, em que ele enaltece as virtudes e, eu diria, falhas da administração pública que, evidentemente, precisam e devem ser corrigidas. Professor Hamilton Werneck, por vezes, nos oferece o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Gratidão, meu eterno mestre dos bancos escolares do Colégio Anchieta. Isto posto, transfiro a partir deste momento a condução deste programa para a queridíssima Gabriela Bini. Por que você riu? Ele ri, gente. Ele passa pra mim e ri. Tipo assim, vai lá, garoto, dá conta. Exatamente, porque eu já sei. Não vou dar conta não, Celeste, você vai me ajudar. Que eu vou te colocar o desafio, mas você vai sair certo. muito bem. Imagina. Sendo assim, converse, apresente nossas convidadas e inicie a nossa resenha.
Eu acho importante, primeiro, agradecer a presença da nossa querida psicóloga. A gente vai conversar aqui com a Mari Fernandes e também com a enfermeira, a Michele Caetano. Sejam bem-vindas ao Cidade Real. Muito obrigada. Sejam bem-vindas aqui ao programa do Zuri, com a minha participação. Primeiramente, além de agradecer a presença de vocês, nesse mês de março, que a gente comemora, no dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, a gente estende, né, de fato, aí pro mês todo, toda essa comemoração. E também, Zuri, eu acho importante enfatizar aqui, né, principalmente para a galera que está na rede social, na internet, os telespectadores, a conscientização e o poder feminino, que é o nosso poder, né? Então, pela visão, pela angulação da psicologia, queria que você... posso falar você, não, senhora, né? Mari? Você, por favor. Por favor. Quebra-gelo. E você também, Michele, como enfermeira, né? A angulação das duas profissões, assim, relacionadas à validação da mulher nesse primeiro momento. Como é que vocês podem passar pra gente, assim, sobre essa... Vamos lá, vamos começar primeiro com a Mari. Vamos lá, saúde mental, né? A mulherada hoje tá correndo atrás... à frente, lado, né? E por muitas vezes ela não sente nem o estresse chegar, que pode ser transformado em depressão, em crise de ansiedade, em burnout, enfim. Como você identifica uma mulher, tipo assim, ela já tá começando a apresentar alguns probleminhas. E, pra Michele, saúde física. Porque você geralmente fala isso, né? O que o corpo não trata, o que a mente não trata, o corpo transforma em doença. Exatamente. Com palavras duas, né? Tá. Por gentileza. Então, o que acontece? Primeiramente, quero agradecer ao Zuri, a Gabriela. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse momento de podermos falar um pouco sobre o papel da mulher na sociedade. Alcançamos muita coisa, mas ainda tem bastante coisa para alcançar. E essa oportunidade aqui, esse momento, ele vem refletir exatamente essa luta, né, onde nós podemos ter a chance aqui de falar um pouquinho. Obrigada, você como o único homem aqui do... Bendito é o fruto e bendito é. Então, muito obrigada. Mas o que acontece? Antes, Gabriela, Zuri e Michele, de falar sobre esse cansaço, esse burnout, esse esgotamento, essa coisa, até esses dias eu estava vendo uma imagem de uma Mulher Maravilha toda destroçada, toda aquela, sabe, toda machucada. Então, assim, eu queria falar um pouquinho, como nós estamos falando de esgotamento mental, eu queria falar um pouquinho sobre o termo guerreira. Legal. Tá? Por quê? Gente, eu vou falar por mim, tá? Não se ofendam as mulheres que amam ser chamadas de guerreira. Eu detesto. Eu não gosto de ser chamada de guerreira. Por quê? Porque o termo guerreira invalida que aquela mulher tem um momento de que ela pode cansar. O termo guerreira tira da mulher aquela capacidade, aquele momento em que ela precisa dizer: estou cansada, não dou conta, não vou me virar nos 30, não adianta, eu estou cansada. A mulher hoje já tem que fazer muita coisa, sim, ela sempre faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas o termo guerreira, aquele momento que a mulher passa uma luta, ok, e quem fala assim, nossa, você é tão guerreira, eu não estou dizendo que as pessoas estão erradas, as pessoas falam isso até em termos de elogio, mas eu quando ouço assim, nossa, como você é guerreira, eu fico... Estou cansada de ser... Uma vez eu falei para uma pessoa, sabe que eu estou cansada de ser guerreira? Por quê? Porque esse termo, ele tira justamente da mulher, não colocando a mulher como o sexo frágil, não é nesse sentido. Tira da mulher aquela coisa de que ela também precisa assim, eu não quero fazer nada hoje, estou cansada. Ou então, eu também preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, esse guerreira é assim, coloca a mulher, acaba colocando uma validação meio que
que assim, meio que forçosa, meio que forçando a barra. Não, você é guerreira, você tem que dar conta do pedaço, você tem que dar conta de tudo. E isso, muitas mulheres se acostumam com isso e pensam assim, não, eu tenho que fazer, porque eu não posso sair desse papel, desse lugar que me colocaram, eu não posso tirar esse rótulo. E isso acaba impedindo também que algumas mulheres se reconheçam como exaustas, como cansadas. Eu, por exemplo, recebo mulheres, fisicamente, você diz assim, não tem nada. Estão ali bem, mas por dentro estão exaustas, cansadas. Mas a mulher sempre tenta caminhar um pouco mais, empurrar um pouco no que tem a ver com as emoções. E aí vai camuflando. Sabe, vai camuflando. Não, eu vou aguentando até que chega um momento que isso explode. Então, chega um momento que vem o esgotamento mental, chega a estafa, onde antigamente falavam, estafa é coisa de rico. Não, estafa é coisa muito séria. Né? Temos até uma nova nomenclatura para isso, que é a síndrome de burnout, onde a pessoa simplesmente não é só um cansaço do trabalho que ela fica, não. Ela fica numa exaustão que ela não consegue realmente nem se reconhecer enquanto pessoa, enquanto sujeito. E também por conta disso, muita gente, às vezes, acaba criticando. Nossa, aquela mulher não se cuida, ela não se trata, não se cuida, só vive deitada e não entende, às vezes, o que está acontecendo nesse campo. Por isso que eu quis frisar um pouco essa questão do guerreira. Entendo que quem fala, você é muito guerreira, está querendo realmente fazer um elogio, mas, ao mesmo tempo, inconscientemente, que eu gosto muito de falar da questão do inconsciente, você tira um pouco o direito dessa mulher de falar, não sou guerreira não, estou cansada. Guerreia por mim um pouquinho? Vamos me ajudar um pouco também? Não quero simplesmente fazer nada hoje é o dia do nada, mais ou menos assim, entende? Então, eu penso um pouco dessa forma, a questão da ansiedade, da ansiedade, do burnout, do cansaço. Claro que eu não estou dizendo que só por falar que uma mulher é guerreira que ela acaba passando por tudo isso, mas geralmente as mulheres acabam exigindo muito mais de si. Isso é cultural. Desde sempre, agora estamos ocupando, os espaços estão abrindo, estamos sendo mais reconhecidas, mas a verdade é que a mulher é ela que faz, é ela que toma frente, é ela que isso. E isso tem trazido muito cansaço para as mulheres. E aí ela começa também a se comparar. Se comparar até mesmo com outras mulheres que, poxa, Instagram, vamos dizer aí, redes sociais, que a pessoa começa a ver, poxa, fulano está viajando, eu não estou fazendo nada, e aí começa uma busca também de validação. Porque parece que ela não consegue se enxergar enquanto ela pode sair daquela situação. Talvez aquelas mulheres que estejam ali, naquele momento, bem, não estejam tão bem assim, porque nós sabemos que rede social nem sempre mostra o que acontece na realidade, né? Nem sempre mostra, mas também, às vezes, aquela mulher também conseguiu romper algo para poder estar naquele lugar, o que nem sempre é fácil. Às vezes a mulher está ali e ela só é cobrada. Você tem que ser guerreira, você tem que ser isso, aí tem que se virar nos 30, tem que fazer isso e tal, e tal, e tal. E acaba, no final, ela entrando num esgotamento mental, no esgotamento emocional. E pior, para completar, um esgotamento físico é onde chega no que nós podemos chamar aí de uma depressão, de uma ansiedade. E às vezes a gente pensa assim, a ansiedade surgiu do nada, a depressão do nada. Não, são mini coisinhas do dia a dia. Homens também, mas hoje nós estamos falando das mulheres, né? Então, a carga na vida da mulher é puxada, é pesada. Quantas vezes aparecem pessoas assim, olha, faz isso, faz aquilo,
Olha, por que você não faz assim com o seu filho? Olha, vou te dar uma ideia. Ideias. As pessoas aparecem com ideias. Mas, assim, você não vê alguém em algum momento falando assim, peraí, o que... arregaçar um pouquinho a manga, o que de fato você precisa? Eu não tenho muito para te ajudar, mas o que você precisa? Porque as pessoas vêm com 1001 ideias do que uma mulher pode fazer na vida dela para poder tirar o fardo, que às vezes está um pouco pesado, e quando eu falo fardo, é exatamente desse monte de coisas que a mulher precisa resolver. Mas na hora de falar, muita gente vem e fala, dá ideias, mas na hora de ajudar, de colocar em prática, vem cá, você quer ser ouvida? O que você de fato precisa? Às vezes uma mini coisa que a pessoa faz já vai ajudar. Então, com isso, se uma pessoa vem te dar um conselho, vamos dizer assim, faça assim e você não faz, a pessoa fala assim, tá vendo? Falei para ela, mas ela também não faz, então, ó, não quer nada com a hora do Brasil. Então, na verdade, é muito fácil você julgar. resolver ou então julgar. Julgar e resolver o problema dos outros quando você não tá de fato na sua pele. É verdade. Né? E aí, tipo, partindo desse princípio, mas jogando pro corpo, né? Porque você, Michele, como enfermeira, acredito que você tenha aí uma experiência bem na prática que possa passar pra gente sobre essa questão, assim, do sentimento, que por muitas vezes sai um pouco da saúde mental, da cabeça, e o corpo fala, querendo ou não, tem até um livro falando sobre isso, e o corpo berra, né? Como é que é isso, assim, na prática? Então, a gente sabe que, partindo da premissa que a saúde é um bem-estar biopsicossocial, né? Que são partes que uma interligada com a outra levam ao sujeito ter uma qualidade de saúde. Então, existem pessoas que praticam atividades físicas, né, se alimentam adequadamente, porém, são pessoas deprimidas, né? Às vezes é uma pessoa que está desempregada, né? Uma mulher que está desempregada, que está passando por um problema em casa, com um esposo, no trabalho, mas é uma mulher que tem uns exames de sangue em dia, né, e outros exames de rotina, porém, esse lado, esse lado que deveria estar em equilíbrio junto com a saúde física não está e acaba prejudicando com o tempo o bem-estar físico dela, né? A gente sabe que tem pessoas que levam uma vida saudável, né, pensando nessa parte física, de alimentação e atividade física, porém, às vezes tem um bom padrão de vida, um bom trabalho, é bem sucedido, mas estão sofrendo com depressão, com ansiedade, né? Então, assim, existe aí, pra gente dizer que uma pessoa é saudável, que uma mulher é saudável, ela precisa ter essas partes que são interligadas em equilíbrio. O nosso corpo, ele precisa funcionar em equilíbrio. Então, não adianta a gente cuidar só da parte física e não cuidar também da parte mental, da parte social, né? A parte social é uma condição de trabalho, uma boa condição de trabalho, moradia, né? Transporte, convívio também social, convívio social, né? Momentos de lazer, né? Então, assim, a gente sabe que uma dessas partes, quando elas não estão bem resolvidas, entra num desequilíbrio, né? Falando da saúde física, né? A gente vê aí vários distúrbios que podem acontecer, né? Como, por exemplo? Por exemplo, uma mulher que está estressada, né? Às vezes fazendo muita gente, porque a gente sabe que ao longo dos anos as responsabilidades das mulheres estão aumentando, né? Porque além da gente ser responsável pela casa, pela família, pelos filhos, a gente agora trabalha. Então, a gente tem que conciliar o trabalho com a casa, com o bem-estar dos filhos, e muitas das vezes a gente vai deixando o cuidado do nosso corpo, né, como que deveria ser prioridade, mas dando prioridade às vezes para os filhos, para o trabalho, para a casa, a gente vai deixando, né, o cuidado com o nosso corpo um pouco de lado, né? Por exemplo, uma mulher que não está se alimentando direito, então não está dormindo bem, está estressada, acumulando responsabilidades, ela pode começar a ter um desequilíbrio no corpo com um hormônio que é muito ligado ao estresse, que agora está sendo muito falado, cortisol. Né? O cortisol, quando ele está em desequilíbrio, às vezes a mulher ela dorme, mas quando ela acorda cansada. Né? Ela não tem aquele sono que ela tranquilo, que ela relaxa, que ela se desliga ali do ambiente, né? E esse cortisol, quando ele aumenta, ele pode causar
várias outras doenças, como desequilíbrios na tireoide, problemas tireoidianos, na produção dos hormônios tireoidianos, né? Dores nas articulações, quedas de cabelo, distúrbios no sono, distúrbios ligados à alimentação. Então, assim, às vezes é uma mulher, né, que você olha para ela, não consegue emagrecer, tá com o rosto demasiado arredondado, né? Uma mulher que não consegue dormir adequadamente, tem um sono agitado, acorda com dor no corpo, dor nas articulações. Isso tudo junto pode levar a problemas reumáticos. Então, assim, que desencadeia. É como se fosse uma inflamação do corpo que foi desencadeada, é um gatilho, né? Que o corpo ali, ele ativou aquele gatilho por muito tempo de estresse, né? Só te cortando, mas fazendo um link novamente, se você me permite, Zuri, com a permanente. Com a psicóloga. E aí, com todos esses reflexos, como cuidar, doutora? Isso que ela estava falando, né, é quanta coisa que acontece no corpo de uma pessoa, que é o que nós chamamos de psicossomatização. Que psico, né, não vou entrar em parte teórica que não, fiquem tranquilos, mas psico, mente, mas soma corpo. Então, psicossomatização, o que está atingindo a mente, as emoções e refletem no corpo. E aí vai no médico, faz um monte de exame, não tem nada. Antigamente, hoje, graças a Deus, os médicos estão encaminhando para psicólogos, estão, né, considerando muito a profissão da psicologia, mas já tiveram pessoas que iam no médico, o médico falava assim, não é nada não, você não tem nada, a sua questão é só emocional, ou seja, só, então é muito. Então, psicossomatização. Dentro desse processo, muitas pessoas, às vezes, não, como a Michele falou, precisa buscar trabalhar as emoções também. Muitas das vezes a pessoa fica só trabalhando o corpo e o que acontece? Vai e toma remédio, fica aquela coisa paliativa, vai tratando, faz uma coisa, faz outra, mas não trata a raiz da questão. Então, não vai adiantar. Então, nesses casos, é importante que a pessoa busque também, obviamente, a parte clínica, a parte médica, a parte para trabalhar todo o organismo, fazer os exames. Eu recebo paciente que eu falo, não, tem que fazer exame, todos os exames, tem que fazer check-up. Agora, precisa também procurar a questão da saúde mental. Ainda as pessoas empurram. Não, se quebrou o braço, eu tenho que ver. Se está com dor na perna, eu vou ver. Mas a saúde mental é impressionante como vamos empurrando. Não, depois eu vejo isso. Tá tudo bem. A cabeça comanda o corpo, né? A cabeça. Então, quando a pessoa começa a procurar e começa a entender que aquelas dores no corpo são reflexo de uma dor emocional, de uma vida cansada, de um acúmulo de coisas, como a Michele falou, de pegar tarefas além do que tem a capacidade de fazer. E muitas das vezes a mulher não tem nem escolha, tem que pegar mesmo. E dentro de um processo que ela busca uma ajuda na saúde mental, ela também vai ser não orientada, mas vai ser trabalhado com ela, que ela também não tem que dar conta de uma carga que ela acha, porque está tão incutido isso, está tão assim internalizado isso na mulher, que nós temos que dar conta, né, Michele, de tudo, que a gente tem que fazer tudo, que quando ela começa a trabalhar o autoconhecimento, a saúde mental, e ela começa a perceber, eu não preciso carregar todos esses pacotes? Esses pacotes eu posso dividir com alguém? Eu posso realmente dividir essas tarefas? Isso é libertador. Até chegar nesse ponto, é um processo. Por isso que eu sempre falo, terapia, análise, tratamento psicológico, trabalhar a saúde mental, não é assim, é um processo. Então, respondendo o que você me falou, acabei sendo um pouco prolixa aqui, mas eu penso que como que seria a saída dessa situação? É fazer um trabalho juntamente trabalhando o corpo, o físico e a mente também, né? Buscando acesso a esse tipo de ajuda para trabalhar também a saúde mental, ter esse suporte. Muita gente desiste, nem mal começa e já desiste. Quando a pessoa começa a ver que tem que
que tem que abrir mão. Quando a pessoa abre mão de alguma coisa, ela tem que dizer não. E tem muita gente que tem dificuldade de dizer não. Quando eu tenho que abrir mão disso e falar assim para o meu marido lá, olha, isso aqui quem vai fazer, por favor, a partir de hoje é você. Até explico, olha, você que vai fazer, porque, olha, estou sobrecarregada. Muitas mulheres, quando elas pensam que elas têm que delegar tarefas que elas já acham que elas pensam que elas têm que, de fato, fazer, elas desistem da terapia porque elas não querem ter que enfrentar essa situação. Então, Mas aí, Zuri, se me permite, até você entrar, que eu acho importante também a gente ter um panorama, assim, uma visão do homem, porque se a partir do momento, doutora, levando em consideração esse exemplo que a senhora colocou, que você colocou, como homem e mulher, e aí ela tem ali, ela desiste da terapia, né? Porque também não é todo mundo que tem condições de pagar terapia, vamos levar para o lado da saúde pública. Exatamente. Mas mesmo a gente tendo ali, a mulher ali, a paciente, ela tendo ali um respaldo da saúde pública. E aí, dentro do direcionamento da profissional, ela também tem que ter a sua atitude de, junto com o parceiro, né, chegar para ele e falar, faz o seguinte, eu tô cansada, que eu concordo plenamente com a senhora, uma vez que a gente não tem necessidade de ser sempre guerreira. Guerreira a gente tem força, mas tem parceiro, então é parceiro, é cúmplice. A gente tá junto nessa aí. A partir do momento que ela tem receio, medo, ou algum ponto que, não, eu prefiro parar com o tratamento ou com a terapia do que falar com ele, porque as consequências podem ser piores, isso é uma problemática muito grande, com a palavra Zuri. Porque é um homem da situação aqui. Como é que você, nesse caso, num relacionamento seu, você recebe uma situação dessa? Pois você usou um termo que eu acredito muito, que é cumplicidade. Em todos os níveis, em todos os aspectos. Quando você é cúmplice, você compartilha as obrigações. Evidentemente, num aspecto conjugal, né? Porque a cumplicidade se aplica a várias situações. Mas eu entendo, Gabriela, que quando existe a cumplicidade, inclusive se derrubam os preconceitos, né? Os homens, antigamente, machismo, que você fala? Eram criados para uma finalidade e as mulheres para outra. E a doutora Mari sabe muito bem explicar a situação. A criação de antigamente era muito diferente. Me parece, salvo o melhor juízo, que estamos observando uma mudança, Gabriela. Casais jovens dividem, compartilham suas tarefas, suas obrigações, suas rotinas, o que é extremamente saudável. Inclusive, para o homem, pelo menos assim eu entendo, quando ele tem a possibilidade de compartilhar essas obrigações do dia a dia, da rotina, da sobrevivência profissional, que é extremamente acirrada nos dias atuais, ele certamente vai contribuir para uma melhor relação conjugal. Eu não tenho dúvida disso. Mais importante do que segurar a sua mão é não soltá-la. Eu entendo dessa forma. E aí, Zuri, pois pegando essa sua resposta, puxando um gancho para vocês... Gostei muito de ser entrevistado por você. Prossiga. Gostou? Vamos lá, gente. Mas aí, puxando essa angulação, e mais uma vez, vamos lá, saúde mental, saúde física, homem, mulher, ou qualquer tipo de relacionamento que envolva dois seres humanos, quando não há essa cumplicidade, né, não sei se pode já caracterizar, né, como violência psicológica, mas já puxando para esse viés, porque temos casos, não só em Nova Friburgo, como no Brasil, como tratar e como, na verdade, não tratar. Primeiro, para psicólogo, como identificar. E depois, de fato, dessa identificação, casos que, de repente, a Michelle, como enfermeira, pode citar aqui pra gente, que já está acontecendo aqui na cidade, infelizmente, né? Até com os nossos índices, e que pode exemplificar. Beleza? E aí você é obrigado a interromper. Porque vai pro break? Exatamente. O bate-papo com conteúdo é assim, né?
Sensacional. Estamos aqui numa Que pena. numa vibe, que é um termo utilizado por Gabriela Bini, no programa Se Liga. Atenção! De segunda a sexta-feira, de meio-dia até 1h da tarde, Gabriela Bini apresenta o programa Se Liga na Rádio Sucesso FM. Aqui, vale ouvir, como eu tive a oportunidade recentemente, e realmente aqui, astral lá em cima, música de qualidade e, sobretudo, utilidade pública, que faz muita diferença. Gratidão, Zuria. Você merece, mas eu preciso interromper, evidentemente, essa nossa conversa, que está sendo muito produtiva. Tenho certeza que muitas que estão nos assistindo, Gabriela, estão se identificando. Sobretudo com o tema que trataremos no próximo bloco, que se refere à inexplicável, cruel e, eu diria, vergonhosa violência contra a mulher, culminando nos casos de feminicídio, onde Nova Friburgo lidera o ranking no interior do estado do Rio de Janeiro. Enquanto homens, isto nos envergonha. Precisamos reverter esses quadros, sobretudo com a nossa postura pessoal. Retornamos também acompanhando as reflexões do psicanalista, amigo pessoal, fraterno amigo Gerson, que lhe oferece também suas reflexões acerca da saúde mental. Retornamos. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. A FAOL está construindo um novo capítulo no transporte público de Nova Friburgo. Em menos de 2 anos, a cidade ganhou 41 veículos, todos 0 quilômetro. Mais de 30 milhões em investimentos. Ônibus modernos, acessíveis, com câmeras de segurança, carregadores USB, telemetria e entregam um ar mais limpo para a nossa cidade. FAOL e Prefeitura de Nova Friburgo, juntos por um transporte moderno, sustentável e humano. Você já se deu conta de como o corpo feminino virou uma espécie de vitrine permanente? Não importa onde a mulher esteja, na rua, no trabalho, nas redes sociais, há sempre um olhar avaliando. A pergunta silenciosa é constante. Ela está bonita o suficiente? Está jovem o suficiente? Está magra o suficiente? A psicanálise, desde Freud, fala do narcisismo como um investimento libidinal na própria imagem. Amar a própria imagem é estruturante. Mas o que acontece quando essa imagem deixa de ser construída de dentro e passa a ser regulada pelo olhar do outro? Vivemos numa cultura que explora o ideal estético como promessa de amor, de sucesso, de pertencimento. O capitalismo vende com preço altíssimo um ideal de beleza inalcançável como status. O corpo feminino se torna um projeto, uma meta, uma performance. E aqui a gente entra numa questão delicada. Não se trata de vaidade, trata-se de valor. Quando o reconhecimento social depende da aparência, o narcisismo deixa de ser uma fonte de autoestima e passa a ser campo de angústia.
A mulher não se olha mais para se reconhecer, ela se olha para se corrigir. E quanto mais o ideal é inalcançável, mais o superego exige. Melhore, emagreça, rejuvenesça, produza. Esse excesso de cobrança gera culpa, comparações, exaustão. Muitas vezes o sofrimento não está no espelho, está na tirania desse ideal. Questionar os padrões não significa abandonar o cuidado. Significa perguntar: eu me cuido para me expressar ou eu me modifico para não ser rejeitada? Quando a imagem vira uma prisão, é a subjetividade que paga o preço. E se libertar não é deixar de se olhar, é poder se olhar sem ódio, sem punição, sem aquele sentimento de que nunca é suficiente. Porque a autoestima, ela não nasce da perfeição, nasce da possibilidade de existir para além de qualquer julgamento. E sustentar essa existência é, acima de tudo, um ato de cuidado com a própria saúde mental. O quadro saúde mental, evidentemente, que tem como forma do seu conhecimento a autoria intelectual do psicanalista Gerson Schwartz, que também semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo orientações acerca da sua saúde mental. Até porque, como eu sempre digo, e Gabriela, como sendo boa aluna, já aprendeu. Aquilo que a mente não trata, o corpo transforma em doença, e quero registrar a minha gratidão ao fraterno amigo, companheiro de momentos inesquecíveis enquanto esteve aqui em Nova Friburgo, Gerson. Certamente teremos oportunidade de nos encontrar assim que a minha agenda me permitir visitá-lo em Fortaleza. Viagem absolutamente inesquecível. E durante o intervalo... Tome vitamina D, hein? Fizemos aqui a continuidade da gravação. As meninas empolgadíssimas, tratando deste tema, opinando, conversando, dialogando, e eu na condição de privilegiado telespectador e observador. Isto posto, prossiga, Gabriela. Tome vitamina D porque acho que vocês podem me explicar melhor. É antidepressivo, né? Vitamina D, sol. Sim. Exatamente. Vai pra Fortaleza, vai chegar como? Que isso, hein, gente? No pique. Quando a pessoa está com a vitamina D baixa, ela acaba tendo sintomas depressivos. Olha né? aí. Acaba tendo sintomas depressivos. Eu já atendi algumas pessoas que estavam com depressão, não sabia que era do nada, e eu pedi para que procurasse um clínico geral e fizesse exame, vitamina D e vitamina B12 também, que são a falta deles, né, Michele, causa pode causar sintomas depressivos e tal. E já tive casos em que o paciente falou: minha vitamina D tá no pé. Olha isso. Então, tem que ser maior que 16, não é isso? Algo assim, bicho curioso. É sempre bom, porque Friburgo faz sol, mas às vezes a gente não pode pegar também, né? Trabalhando, a gente não consegue pegar. Não dúvida, consegue. Menina, Ele sem tem dúvida. que ser todos os dias. Entramos basicamente no outono, já estamos na estação do outono. Querendo ou não, a gente, na região serrana do Rio de Janeiro, a gente tem deficiência realmente de sol, então vitamina D você precisa encontrar também em comprimidos, né? Ou então ir pro Nordeste. Fortaleza. Gente, vamos dar continuidade e puxando o link sobre a violência psicológica, ainda relembrando uma vez de que o homem, ele é o avesso do que a gente falava, né? De não ser cúmplice, não ajudar. Exatamente. E que por muitas vezes também não ajuda
E também atrapalha até o próprio a vida da Sem própria dúvida. mulher, né? E essa questão também de guerreira, eu concordo com você, porque é muito fácil também pro lado oposto, a outra pessoa, jogar, entubar no outro, falar, não, é guerreira, deixa, faz tudo. Ela se vira, ela Se faz. vira. E, cara, ninguém tem que ficar carregando nada, não. Mas deixa eu te interromper, que isso se aplica aos homens também. Que quando são qualificados como os guerreiros, não podem falhar. Na sua... Tá. Na sua, Eu não tinha visto por essa angulação também. na sua brilhante explicação sobre Beleza. esta denominação de guerreiro, que eu concordo plenamente contigo, eu estava assimilando para o lado masculino. Sim, porque existe também. Essa De prover? De ajudar, tanto que ele não consegue, aí ele se cobra. de ser guerreiro desde a época antiga, Dos primórdios. desde os primórdios, nas lutas, nas arenas, eram considerados já guerreiros, porque guerreavam. E hoje também, quando o homem, pelo menos assim eu entendo, é tido e havido como guerreiro, pode ter certeza que ele não será. Porque não se permite mais esse tipo de perfil. Daí a necessidade da cumplicidade e do compartilhamento. Do Prossiga. entendimento também por parte da mulher, né? Sem dúvida. Em alguns casos. Mas aí, doutora, eu queria muito que você explicasse sobre essa vertente de chegar até a violência psicológica que a mulher sofre. Sua experiência na prática mesmo, e a mesma coisa com a Michelle, como enfermeira. A violência, né, psicológica, ela é algo bem grato. Por quê? Porque ela pode se assemelhar à violência física. A violência psicológica, muitas das vezes, a mulher não consegue provar que está sofrendo violência psicológica. Por quê? A maioria dos homens, como estamos falando aqui de mulheres, né, a maioria dos homens que fazem violência psicológica com as mulheres, eles usam uma ferramenta chamada gaslighting. E traduzindo, significa manipulação, ou seja... Qual o termo, doutora? Gaslighting, se é que eu falei certo, meu inglês não é grande coisa, não tem problema. mas é gaslighting, Entendemos. por aí, tá? E quer dizer manipulação. É um tipo de ferramenta usado pela maioria dos homens que eles colocam a mulher como louca. Nossa, que isso, eu não falei isso. Eles dizem algo, eles fazem com que a mulher ela duvide da própria percepção. É meio assim, não, eu vi. Você estava ali, vou falar uma coisa assim, né, que geralmente os homens negam muito. Não, eu vi, você estava ali conversando no telefone, eu vi você falando sobre marcar encontro, eu ouvi você falando. E eles falam, você tá louca, eu não estava falando nada disso. Olha só como é que você confundiu. Outro dia também, estávamos na casa do seu pai, estou aqui pegando exemplos, tá, gente? Estava aqui na casa do seu pai e você também falou alguma coisa parecida com ele. Eles começam a inverter e aí a vítima ali no caso começa a duvidar, nossa, realmente isso pode ser uma coisa da minha cabeça. Quer dizer, ela capta o que ele falou que na verdade não aconteceu. Ela capta aquilo. porque mente e inverte a situação com tanta assim, Mas ela não tem convicção do que aquilo realmente não aconteceu? Como que ela não chega e fala assim, me desculpa, mas acho que quem tá precisando de tratamento é Às você? vezes não consegue, porque dentro desse processo, quando uma mulher chega a duvidar da própria percepção do que ela tá, é porque ela já está fragilizada nesse relacionamento, não é a primeira vez que isso acontece, ela pode ter medos de perdê-lo, medo porque vai desfazer a família, medo porque pode depender financeiramente desse homem, medo porque prefere deixar pra lá e não vou bater de frente. Aí ela acaba... Coação, né? Não é que ela fica assim, tá certo, ele falou a verdade. Não, ela fica com aquele incômodo, mas ela vai deixando. E essa violência psicológica, isso vai aumentando. Isso vai acontecendo em coisas assim simples no dia a dia.
sabe? Aquela coisa de falar, ó, você tá louca. Ou então de debochar da esposa perante outras pessoas, fazer brincadeiras, né, com o corpo da mulher, desfazer da aparência dela. Ou então, se a mulher estiver acima do peso, ao invés de chegar, vem cá, eu vou te ajudar, eu vou conversar com você, vamos procurar uma nutricionista, uma endócrino juntos, um nutrólogo, enfim. O que a gente pode fazer? Eu acho que vai te fazer bem, junto. Eu até preferiria, não tem problema, o problema não está nisso, o problema é desfazer. Olha como você está, você acabou, você, sabe, não serve para nada. Então, tudo isso faz parte da violência psicológica. A mulher percebe? Gente, percebe. Certamente. Não tem como dizer. Certamente. Assim, eu digo assim, estou falando num ponto geral. A mulher percebe que ela passa por isso. E aí, por outras circunstâncias, ela se cala, né? Ela acaba se calando. Agora, o que eu poderia falar de forma bem superficial? Por que superficial? Porque 10 mulheres podem sofrer violência psicológica, e cada uma por um motivo. Cada uma aguenta por um trauma, alguma coisa que viveu. Então, vou falar de uma forma bem superficial. É importante que ela comece a dizer não para esse homem. Agora, nem sempre ela pode dizer não quando a violência psicológica passou para a violência física. Entendam bem, não que a mulher tenha que se calar, mas aí ela precisa procurar uma ajuda jurídica, ela precisa procurar a delegacia das mulheres, ela precisa fazer uma queixa. Quantas mulheres que na hora de entregarem um homem chamam um policial? Eu vi um vídeo de uma mulher que ela buscou, o marido estava espancando ela, não aconteceu, não sei se foi no Rio, e na hora que o policial chegou, ela ajoelhou aos pés do policial e falou, não leve o meu marido. O próprio marido ficou assim, ó, sabe? Então, assim, o que se passa, o que acontece com essa mulher? Não dá para eu dizer simplesmente assim, essa mulher ela tem que se virar, ela tem que dar um jeito. Não dá, porque você não sabe a história de vida dessa mulher. Mas o que eu diria de uma forma bem genérica, bem superficial, para que essa mulher realmente não aguente essas coisas, que ela diga não. Dá para ela perceber quando está havendo um abuso psicológico. À medida que ela abrir, que ela não cortar isso, vai continuar. Ela cortando, o homem vai mudar? Não necessariamente, mas ela pode começar a perceber que ali ela tem uma saída para sair desse relacionamento tóxico, desse relacionamento abusivo. Mas ressaltando que é de uma forma muito genérica que eu estou falando, tá, gente? Porque cada caso é um caso. A gente não sabe o que faz uma mulher suportar essa situação. Independente dos traumas que essa mulher viveu, isso também não justifica dela ter que ficar aguentando ficar num relacionamento abusivo. Ela precisa buscar ajuda. Eu diria delegacia das mulheres. Que lá você vai ter um amparo, funciona 24 horas, eu acho que aqui também já está funcionando, né? 24 horas, funciona 24 horas. Enfim, para ela buscar pelo menos uma orientação e dali partir para uma ajuda jurídica. Muitas das vezes a mulher não quer porque eles têm bens juntos e o marido ameaça. Não, se você separar, você não vai ter nada. Entende? Às vezes passa por ameaças ali que ela tem medo. Muitas das mulheres têm medo de falar. E medo também de ser desacreditada. Michele, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, tipo, violência psicológica, que a gente acabou de abordar com a doutora aqui, mas casos de violência psicológica e física que você encontra no seu dia a dia, né? E como tratar, né? Então, é muito comum, né? Nós fazermos esse tipo de atendimento, né? Hoje eu trabalho num ambulatório, mas eu já trabalhei muitos anos em um centro de tratamento de queimados no Rio. Quanto tempo na enfermagem, Michele? 21 anos. 21 anos. Você tem passagens pela capital e também Baixada Fluminense. Isso. Né? E como você veio parar aqui em Friburgo? Então, é porque eu sou mãe, né? Tenho gêmeos. Então a gente vai adaptando, tentando ficar mais... Trabalhei 15 anos no Rio, né? Com gêmeos era muito corrido, né? Aí eu sempre tentava a transferência para Friburgo, eu consegui, né? Graças a Deus consegui. Então, assim, uma qualidade de vida melhor para mim e para eles dois também, né?
Mas eu trabalhei em várias áreas da enfermagem, né? E trabalhei em emergências no Rio, trabalhei no centro do CTQ do Hospital do Andaraí, que é referência, né, no país, né? E era muito comum a gente atender vítimas de violência física, mulheres. E como que você recebe elas? Né? Então, é muito triste, né? Porque além do paciente com grande queimada, ele sofre muito, né? É um tratamento que é muito sofrido para o paciente, né? Mas tem a parte psicológica também, né? É um trauma muito grande, um atendimento que a gente fez que me marcou muito, né? Foi uma moradora de rua do centro do Rio, que o companheiro ateou fogo nela, né? Ela ficou com cerca de 70% da superfície corporal queimada e ela andava pelas ruas do Rio toda queimada e ninguém chamava uma ambulância para atendê-la. Ela chegou pra gente para internação já com 48 horas do ocorrido. Então, assim, foi uma internação longa, né? Ela ficou com muitas cicatrizes e infecções, né? Mas, gente, como que você vê, né, uma pessoa passando na rua toda queimada? Porque é muito triste, né? É muito desumano Então, também, né? assim, Omissão de socorro, sem isso. dúvida. E assim, as enfermarias de mulheres no CTQ sempre tinham vítimas de violência ou de autoextermínio. Mulheres que chegam num ponto de atear fogo no próprio corpo. Quem trabalha no centro de tratamento de queimados é muito comum vítimas de autoextermínio, né? E uma que a gente atendeu também, que depois faleceu, ela chegou com cerca de 90% do corpo queimado, ela só um pé dela não estava queimado. E assim, foi uma mulher, a gente não sabe, né, o que levou ela a cometer isso, né? Mas pelo que o esposo falou, ela não relatou nenhum problema no trabalho, nenhum problema em casa, é uma mulher jovem, bonita, né? E que ateou fogo no próprio corpo. Aí a gente fala, será que foi uma questão psicológica, né? Que ninguém estava valorizando, ninguém percebia, né? Então, assim, isso é mais comum do que a gente pensa, né? E trazendo agora, né, hoje eu trabalho no ambulatório de IST, AIDS, tuberculose e hanseníase, né? Nós somos referência no atendimento de vítimas de violência sexual, tanto mulheres, quanto homens, quanto crianças, né? Hoje nós temos 3 portas de entrada para vítimas de violência sexual. 4 portas de entrada no município, que são os postos de saúde, que quase não recebem, né? Nós temos também a Delegacia da Mulher, a UPA, o Hospital Raul Sertã e o programa, né? Então, essas vítimas, elas devem procurar o atendimento de saúde. Por que elas devem procurar, né? Quando uma mulher ou uma criança ou um homem ele sofre uma violência sexual, geralmente o agressor não usa preservativo, né? É muito comum o agressor não usar preservativo ou a vítima não lembrar que o agressor usou preservativo ou não. Então, como a gente não sabe se aquele agressor ele tinha alguma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, como, por exemplo, HIV, sífilis, hepatite B, C, clamídia, gonorreia, essa vítima tem que fazer o protocolo para profilaxia pós-exposição sexual, né? E a gente tem 72 horas após a agressão para iniciar esse protocolo, para a gente poder prevenir essas ISTs, né? Então, esse protocolo ele é iniciado no Hospital Raul Sertã, na UPA ou no programa ISTA de Sala 5. Então, ou seja, infelizmente, quando a pessoa ela é vítima de violência sexual, o mais rápido possível ela precisa buscar ajuda também na parte física do corpo para ela, né, detectar ou não se ela foi... Eu tenho certeza que eu vou ser vaiado agora. Vaiado? Porque acabou? Ah, cara. Não, desculpa, eu não posso falar isso. Que fazem? que fase! Acabou o milho, acabou a pipoca. Exatamente, menina. Deixa ela passar pelo menos a programação, não é? Tem uma programação da rede sim. pública, pode? Por favor. Nós estamos no mês de março, que é o mês de prevenção da tuberculose. Semana que vem nós já vamos lançar a campanha, né? No dia 24 é o Dia Mundial de Enfrentamento da Tuberculose, né? Nós estamos aí num esforço coletivo para aumentarmos o diagnóstico da tuberculose no município, né? Então, se qualquer pessoa estiver apresentando tosse há mais de 3 semanas, com escarro, catarro, né?
febre, geralmente ao entardecer, sudorese, emagrecimento, dor no peito, pode ser tuberculose, né? Procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para fazer o exame de escarro o quanto antes, para a gente iniciar o tratamento antes da doença causar sequelas irreversíveis no pulmão, né? Meninas, fica o compromisso de trazê-las novamente, que eu estou cumprindo desde a estreia de vocês aqui no final do ano passado, no início desse ano, que eu disse que vocês voltariam juntas. Mas, Gabriela, temos ainda prazer também é nosso, tá? Meu, Obrigada, de todo mundo. uma pauta permanente para o programa Cidade Real. Vocês voltarão, cada uma na sua, assunto, né? na sua Muito expertise. detalhe. Vocês conhecem muito, falam muito bem, orientam muito bem. De forma prática, né? Prática, exatamente, simples. E que a população precisa, sabe? Sem defender teses e tal, com muita sabedoria, enfim, vocês retornarão aqui para a gente dar seguimento a essa conversa que eu entendo ser permanente. A orientação faz toda a diferença. Esse programa eu entendo ser de utilidade pública, pelas informações que vocês apresentaram. E aí, Gabriela, peço a você que se finalize, despeça. só agradecer as duas grandes profissionais. Agradecer a vocês. Obrigada por, de fato, aí, como o Zuri falou, e sim, né, a utilidade pública com a gente, com o público, né, e já deixar o convite para vocês aí, estendendo, né, junto ao Zuri, para que a gente possa voltar aí até com outros detalhes, né, porque falamos de psicológica, violência física, violência sexual, tem outros tipos, outros assuntos, mas por hora, muito, muito obrigada, viu? Nada, e nós agradecemos também. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão é a palavra que define a presença de vocês. Preciso encerrar definitivamente, estamos nos acréscimos, tendo a certeza que mais uma vez levamos para você informação de utilidade pública, que é a missão do programa Cidade Real há 18 anos. Fiquem bem, cuide-se bem e até a próxima edição.